volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. Bem, eu falando aqui sobre a nossa dica, né? A gente falou sobre memória RAM, entendeu muito mais sobre memória RAM, e aí vocês perceberam aí qual a diferença de cada uma das memórias, e aí não caiu no golpe ali daquele vendedor. Vai comprar uma placa, vai comprar a sua memória RAM, vocês têm que olhar isso. E falando de placa, até placa de vídeo também. Antes de sair comprando, tá em ótimo preço. Olha, dá uma olhada se a sua placa-mãe, sua placa-mãe é compatível com tal memória, com tal placa de vídeo, com tal processador, para não ficar com aquele equipamento ali parado. Então é bom você fazer isso, senão você vai ter aquele prejuízo, tá? Entender isso também. Vamos voltar aqui para a nossa aula, vamos voltar a falar um pouco mais sobre a questão dos direitos autorais. Vamos lá. Formas de distribuição e comercialização do software. Vamos pensar que você tem ali o seu software, você produziu, mas chegou o momento, eu digo que até que você não produziu, está no começo da sua produção, você tem que decidir. O começo de tudo é uma das primeiras decisões que a gente tem que ter, é qual vai ser o nicho do nosso software. Esse software você está desenvolvendo para a sua comunidade, está desenvolvendo para uma empresa, como você está desenvolvendo ele? Então, temos que decidir nesse início do nosso projeto qual será o tipo desse software. Então, por esse motivo, a gente acaba se baseando em alguns princípios, o software livre e o software proprietário. Então, a gente tem que entender qual a diferença entre esses dois mundos. Software livre. O conceito de software livre foi criado no início da década de 80 pelo pesquisador Richard Stallman, do MIT. Baseia-se na ideia de que o software e seus códigos-fontes são conhecimentos científicos e, como os teoremas, não podem ser guardados e comercializados. A ciência em prol da evolução da própria ciência. Então, o software livre, esse conceito inicial visto por esse pesquisador, é que como os códigos eles são vistos, eles são algo próximo da matemática, essa área nossa, a computação, a informática, ela é da exatas. Então, se é da matemática, então tem que ser livre. A gente não pode dizer que uma equação, o uso de uma equação, ela tem que ser pago para usar aquilo. Não, é livre. Então, nesse pensamento é que existe o conceito do software livre. Free igual a liberdade, porque free refere-se à liberdade e não gratuidade. Vamos lembrar disso. Então, tem o free software, que ele pode ser igual ao software livre, tá? Mas o free software, ele é diferente de um software grátis. Não quer dizer necessariamente, eu vou utilizar tecnologias de software livre. Vamos pensar o seguinte, gente. Vocês pensam, eu vou pegar um sistema operacional, como foi feito aqui há uns 15 anos atrás aqui no Brasil, com um software, um sistema operacional chamado Kurumin. Fez muito sucesso o Kurumin. Ele acabou sendo descontinuado e hoje em dia um software que é feito aqui dentro do Brasil, que é o Linux Educacional. Ele está aí em vários laboratórios, talvez na escola de vocês, quando vocês ligam os computadores, aparece lá a imagem não do Windows, mas o Linux Educacional. E o Linux Educacional, nesse caso, ele é visto como um software livre. Foi utilizado o quê? Em sua base é utilizado a questão dos Linux, a questão da distribuição Linux, que é visto como software livre. Qualquer pessoa pode pegar aquele código e modificá-lo ao seu bel prazer e assim distribuir para a comunidade. É o caso do Linux Educacional e o caso do Kurumin, que foi modificado desse modo e aí ele é distribuído de forma gratuita. Tá? Ele é distribuído, ele está livre para se utilizar. Mas isso quer dizer que obrigatoriamente ele pode ser gratuito, ele é totalmente gratuito, ninguém pode cobrar nada? A gente vai ver que não, a gente pode ganhar sim algum dinheiro em cima disso. Liberdades previstas. A primeira liberdade da utilização do software livre é a liberdade de executar o software para qualquer uso. Ou seja,
Se você vai utilizar um software livre, como no caso, eu vou colocar como exemplo o sistema operacional Linux, o Debian, o Ubuntu, que vocês podem utilizar aí no laboratório de vocês. Executar esse software, você não precisa pagar nada. Eu posso ir lá no site do Debian, que é uma distribuição de Linux, baixar ela e instalar no meu sistema operacional aqui, instalar no meu computador. Eu posso fazer isso? Pode. Tem que pagar algo para alguém? Ninguém. Eu posso fazer isso e nunca a Polícia Federal vai bater aqui na minha porta dizendo assim que eu estou preso por estar utilizando. Não, nada disso. É livre, você está tranquilo, pode utilizar isso. É liberdade sua de executar esse software de qualquer forma. É para tua diversão? Pode usar. Não é para estudo? Também pode usar de qualquer forma, você tem essa liberdade. Segunda liberdade, a liberdade de estudar o funcionamento de um programa e adaptá-lo às suas necessidades. Quer dizer que o algoritmo, do jeito que vocês estão aprendendo lá na aula da professora Amanda, aquele código, aquele algoritmo lá que a gente vê, que quando a gente vai debugá-lo, ou seja, quando a gente vai executar aquele código, ele não cria um executável, a linguagem C, aquele executável que você pode mandar para uma pessoa e ele não vai conseguir abrir, está fechado. No Linux não é bem assim não, no Linux está aberto, qualquer um pode ir lá e ver a linguagem, pode ver o código, tudo aberto. Por quê? Porque ele é livre, ele está totalmente aberto para quem quiser usá-lo. Se você abrir o sistema operacional Linux e ver a codificação e perceber, olha, eu vou modificar isso aqui, eu posso modificar? Pode. Você pode utilizar isso para estudar, pode mudar, pode fazer o que quiser. Sempre, a única coisa que eles pedem é que você contribua com as suas modificações. Eu modifiquei tal item para melhorar a segurança. Eu modifiquei tal item para fazer tal coisa, para utilizar junto à robótica. Se você fez isso, você vai lá na comunidade do Linux e coloca o que você fez, para que outras pessoas utilizem esse teu exemplo e façam do uso da tua criação. Terceira liberdade, a liberdade de redistribuir cópias. Ou seja, quer dizer então que eu posso ir no site do Linux Ubuntu, baixar essa cópia, baixar o sistema operacional, gravar isso, eu vou gravar em CD e sair distribuindo para todos os meus amigos? Pode. Você tem liberdade para isso. Eu posso então, eu vou exagerar agora. Eu vou criar um site de downloads de aplicativos e colocar somente nesse meu site aplicativos, softwares que são vistos como livres, ou seja, eu vou criar um site que eu vou colocar todas as distribuições do Linux, o Debian, o Ubuntu, o CentOS, vou colocar tudo lá. Posso fazer isso? Pode, meu amigo. Você é livre de fazer isso. Você é livre de redistribuir as cópias. Eles querem justamente isso. Você está somente ajudando todo o projeto. Quarta liberdade, a liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas de modo que a comunidade inteira se beneficie da melhoria. É o ponto que eu falei para vocês. Fez uma melhoria? Eu baixei o Ubuntu na minha casa e aí eu vi que os temas dele, ou seja, as cores dele, eu achei feinha, eu não queria aquilo dali não. Eu vou fazer um tema especial, um tema com as cores que eu acho. Eu vou fazer um plano de fundo do jeito que eu acho bonito e incluir dentro do projeto. Posso fazer isso? Pode. Ao fazer isso, você vai lá na comunidade depois e disponibiliza. Olha, gente, tem um tema novo que eu construí aqui, um wallpaper novo que eu construí. Está aí. Você quer modificar aquela setinha, que todo computador tem a setinha do mouse? Não, no Ubuntu da minha versão não vai ser uma setinha não, vai ser um pombo. Eu vou colocar um pombozinho, um passarinho voando no lugar. Pronto, você fez isso? Fiz na codificação. Vai lá na comunidade e disponibiliza isso para que outras pessoas possam utilizar também da mesma forma que você o fez. Distribuição. As liberdades concedidas permitem que um software livre possa ser distribuído de graça ou, olha agora, olha o item, cobrando alguma taxa pela distribuição. Peraí, quer dizer então que é de graça, alguém foi lá, criou esse software, eu posso baixar, gravar isso e dar para os meus amigos esse CD, posso dar a versão do Linux, esse Ubuntu, mas eu posso também vender? Pode. Então quer dizer que eu posso criar uma lojinha onde, olha só a ideia, criei uma lojinha onde vai ter todos esses sistemas operacionais, Linux, Kurumin, o Ubuntu,
o Debian, CentOS, cada um deles eu vou estar dizendo o que eles fazem, e se a pessoa quiser, eu envio para a casa delas um DVD com um manual explicativo, e a pessoa vai receber por apenas R$50. Olha aí tem pessoas que se interessam. Espera aí, então por R$50 você me entrega esse sistema operacional? Aí eu pergunto, posso fazer isso? Claro que pode, meu amigo. Você pode cobrar taxa, cobrando alguma taxa pela distribuição. Você pode cobrar uma taxa pela distribuição sobre esse produto. Pela distribuição. Eu não estou vendendo o sistema, eu estou vendendo a levar o programa até você. O CD foi gravado, o DVD foi gravado e ele vai ser entregue pelo correio na sua casa. Então eu vou cobrar essa taxa por esse serviço. Então dá para ganhar dinheiro em cima disso? Dá. Para permitir as modificações, as distribuições devem incluir código-fonte. Então, se você fez alguma modificação, tipo a do mouse que virou um pombo, você tem que incluir isso no código-fonte. Quando você colocar lá na comunidade, dizer, você tem que mostrar o código-fonte do teu produto. Você não pode fechar o código-fonte do teu produto. E o software aberto? É um modelo similar ao software livre. Ele parece com ele, bem próximo, mas é só similar. Software livre que foi criado ali, esse conceito, em 1997, por Eric Raymond, Tim O'Reilly e Larry Agustin. O Tim O'Reilly, vocês vão ver esse nome ainda bastante quando a gente estiver falando sobre internet. Quando estiver falando sobre criação de códigos de internet, esse rapaz aí vai voltar, viu? A gente vai voltar a falar sobre ele ainda. Deixa o nomezinho dele guardado. Mais atraente do ponto de vista comercial, um software aberto, permite até mesmo a inclusão de software comercial no código do software livre. Espera aí, então eu posso criar um sistema operacional? Pode. Ele vai ser livre? Pode. Eu posso incluir junto ao pacote desse sistema livre ali trechos, ou seja, partes, versões que eu vou cobrar, tipo o meu sistema operacional. Se você quiser que ele se conecte direto com a Alexa, aquela inteligência artificial, eu fiz aqui a conexão. Eu tenho a parte do software que faz a conexão. Ah, que legal. Cobro tanto por isso, por essa implementação, essa atualização. Pode fazer isso? Se o software for aberto, pode. O software, o sistema operacional que você pegou é aberto e você fez essa modificação? Pode, então. Então você pode incluir um software comercial junto ao software livre ali. E aí transforma esse software aberto. Software de domínio público é um software que não possui copyright, ou seja, que pode ser copiado e distribuído livremente. Esse software de domínio público, a gente encontra isso principalmente em sites de domínio público, como site do governo, não só do Brasil, mas de diversos governos, constroem justamente, produzem softwares que são livres. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, gente. Ministério Público, Secretaria de Fazenda, órgãos públicos do Brasil. As pessoas que trabalham ali, os desenvolvedores que trabalham ali, eles passaram em concurso público e se transformaram em servidores públicos. Um servidor público, ele trabalha para a nação, ou seja, ele trabalha para você. Ele é seu empregado. Se é assim, se ele produzir um software lá dentro do Ministério Público, se ele produzir um software lá na Secretaria de Fazenda, na SEDUC, se alguém produzir esse software lá dentro dessa instituição, esse software pertence à instituição. E quem é o dono da instituição? Somos nós, todos nós brasileiros. Então, quer dizer o quê? Que se alguém, uma instituição, Ministério do Trabalho, Secretaria de Educação, Fazenda, se algum deles desenvolver algum software, por obrigação, é regra, tá? Por obrigação, esse software tem que entrar em domínio público. A única regra desse software não entrar em domínio público é se isso infringir alguma lei de segurança. Se ele infringir alguma lei de segurança, como por exemplo, não, esse software foi criado para o Ministério Público para proteger a instituição. Então eles não podem liberar o código, porque senão vão estar dando brecha para ataques. Mas se é um software, por exemplo, a SEDUC percebe que as escolas necessitam de um software para controle das bibliotecas e eles constroem,
produzem, desenvolvem esse software. Esse software tem que ficar fechado? Deverá ser vendido para outros estados? Jamais. Esse software, ele faz parte da categoria de domínio público, porque a instituição SEDUC é uma instituição do Brasil, do governo, e por ser do governo, nós somos os donos dessa instituição, nós somos os mandatários disso. Então, por esse motivo, a gente tem direito sobre a visão desse código e a gente poderá utilizar esse código também. No entanto, para ser considerado software livre, deve estar acompanhado do código-fonte, tá? Então, eu posso colocar o software domínio público, mas eu posso dizer que ele é domínio público, mas ele não é software livre. Por exemplo, eu coloco dentro do site da instituição pública, Ministério da Fazenda, SEDUC, eu coloco o software lá, pronto, as empresas, qualquer pessoa pode utilizar, mas eu não abro o código. Eu não abro o código para as pessoas verem e modificar o meu código. As pessoas podem utilizar o meu projeto, mas eles não podem modificar. A gente vê isso muito, como, por exemplo, softwares de controle de bibliotecas. Software de controles de biblioteca, eu vou dar um exemplo de um, o BibLivre. O BibLivre, ele é um software que é utilizado muito em escolas, em instituições, e ele é um software de domínio público. Ele é um software que qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer escola pode ir lá e pegar aquele software e utilizar. Mas ele não tem o seu código-fonte aberto. Eu não posso ir lá dentro do código dele e modificar? Não, não pode. Mas aí você pode utilizar ele, pode instalar aí, ele é configurável, ele vai funcionar na sua escola, funciona em diversas versões de sistemas operacionais, mas você não consegue fazer modificação, porque o software é fechado. Então ele entra na categoria de domínio público, mas ele tem o seu código fechado. Um software de domínio público pode ser convertido em um software proprietário por alguém ou por alguma empresa. Então, também é possível fazer tal coisa. Um software de domínio público, digamos que não seja nem uma instituição. Um de vocês decida para melhorar a sua cidade, melhorar a sua comunidade, cria um software e vocês querem deixar esse software disponível ao público. Você pode ir lá e colocar ele como domínio público. Está fechado, o código está fechado e está domínio público. Mas pessoa, Rildo, eu posso transformar isso num software proprietário e começar a vender até para empresas? Pode. Você pode fazer isso também. A gente vê isso muito acontecendo dentro das universidades federais. Normalmente, o sistema gerenciador das universidades, eles têm o software ali em domínio público, aberto, mas as empresas que o criaram colocaram eles em domínio público, mas para você fazer a instalação, para você fazer a utilização disso, dá muito trabalho. E aí é melhor passar por uma licitação e contratar essa empresa para fazer essa instalação. Então ele acaba sendo, ao mesmo tempo que está como domínio público, ele acaba sendo parte de um software do nível proprietário. Freeware é um software que possui a distribuição liberada, ou seja, é gratuito, mas não pode ser modificado. Vocês percebem que eles estão bem próximo. A gente viu ali que é um software livre, ele tem ali a questão as pessoas podem utilizar, mas o código está fechadinho. Aqui, o freeware, o software possui a distribuição liberada, as pessoas podem utilizar ele, né? Ele está gratuito, mas ele, em momento algum ele pode ser modificado. Ele não pode ter a sua modificação. Até mesmo o freeware, normalmente, ele tem o seu código fechado, não tem o código-fonte aberto, justamente para que não exista essa modificação. O software copyleft, o copyleft significa o oposto do copyright. Um software copyleft deve poder ser modificado. Um software copyleft pode ser distribuído livremente e quem recebe uma cópia, modificando-a ou não, deve redistribuí-la também sob as mesmas condições. Então, ou seja, um software que ele é copyleft, as pessoas podem modificar ele ao bel prazer. Ele está ali o código, pode modificar e você pode sair passando. Você não precisa ir
aquela regra de vou lá na comunidade, colocar o código, dizer que eu fiz a modificação. Não precisa, ele é liberado. Ele é, digamos que é o nível mais baixo que temos de utilização. Projeto GNU. O GNU não é Unix. Normalmente a gente tem essa visão no mundo da informática que a Unix ele está junto à GNU. Apesar dos fundadores terem partido do projeto do Unix para o GNU. Mantido pela Free Software Foundation, FSF, criada ali em 84 por Richard Stallman. E é por isso que Richard Stallman era uma das pessoas que estavam no projeto Unix. Por isso que a gente acaba sempre dizendo que o Unix, que é o criador basicamente no início dos sistemas operacionais como o Linux e o Windows, a gente acha que tem esse mesmo caminho, mas não é. Tá? É os mesmos fundadores. Modelo de licenciamento. A gente tem o GPL, entre os vários modelos a gente tem o GPL, GNU, é o General Public License, define as características necessárias a um programa para que ele seja considerado um software livre. Então, a licença que você recebe você pode publicar através da GNU, né, através lá da GNU, você pode pegar nas várias licenças, pode ir ali e certificar o teu projeto como sendo GPL. Pela GPL, todo programa que utilize fragmentos de software livre licenciados pela GPL também deve ganhar o status de GPL, ou seja, software livre. Então, se você tem um programa que você vê lá como software livre, vê que você pode pegar um pedaço ali e criar o seu próprio software, você vai modificar, você, de forma obrigatória, tem que ter o seu software também como livre. A partir da mesma ideia, tirou parte do algoritmo, tirou alguma coisa de algum software livre, o seu obrigatoriamente tem que ser livre também. Isso é para estimular justamente esse desenvolvimento. Existe um modelo padrão de GPL publicado pela Free Software Foundation. Este modelo deve ser incluído na distribuição de qualquer software, o GPL. Isso é só o formalismo. Então já existe um modelo do software como é que ele deve ser feito. Já o software proprietário é um software que não é livre, ou seja, sua redistribuição ou modificação é proibida ou somente pode ser feita sob autorização. Ele possui copyright, proteção dos direitos autorais, normalmente feito pelas empresas. O software fechado é um software proprietário, isso é dentro da categoria do software proprietário, tá? Agora a gente está indo para os proprietários, que não pode ser distribuído ou modificado. É comercializado apenas pelos canais de vendas do proprietário do software. Ou seja, ele não está livre, não é qualquer pessoa que pode utilizar, não. Só se você for no canal daquele proprietário. Ou seja, a gente vê tipo alguns antivírus que você só consegue comprar ali do próprio fabricante. Você não consegue encontrar ele em diversos outros sites por aí. Baixe aqui a versão. Você não pode ter isso. É proibido. Só no site do fabricante. Site do desenvolvedor. Software do tipo shareware é um software que pode ser distribuído livremente, mas aquele que quiser utilizá-lo deve pagar o valor de licenciamento. Ou seja, é aquela versão que você utiliza, é trial, digamos que a gente utiliza muito isso, é editor de vídeo ou até mesmo de imagem, que vem com aquele selo mostrando o nome do vídeo, o nome do programa em cima. Vem com aquela taja em cima. A gente pega um editor de imagem, ele sempre tem uma taja com o nome dele, do nome do programa, feito através do programa tal, feito por tal programa, sempre está ali em cima ali, que é o modelo do tipo shareware. Você é livre para utilizar, mas aí você vai ter essa inconveniência de sempre que você editar um vídeo, editar alguma coisa, vai ter ali no meio daquele vídeo, vai ter aquele selo mostrando quem o fabricou. A única forma de você tirar aquela taja daquele teu vídeo é justamente pagando o licenciamento. Então aí está aí, a gente consegue ver dentro do mundo aí da forma de distribuição, o software livre vai de um lado, dentro dele tem o domínio público, freeware, copyleft, as GPL, a licença pela GPL e o software aberto. E pelo outro lado, a gente encontra ali o software do tipo proprietário, que ele pode ser fechado, ele pode ser shareware,
Sendo que shareware você percebe ali que eu coloquei ele meio que puxando para o livre. Por quê? Você pode usá-lo. O código dele é fechado? Sim, mas você está livre para usá-lo. Só que você é livre para usá-lo sempre com aquela tarja na frente, sempre com algum símbolo na frente mostrando de onde ele veio. E aí não forma tão interessante, você precisa pagar para retirar aquilo. A gente vê isso muito dentro de aplicativos de Android. E por último ali, a gente entende que na questão de download livre, normalmente toda essa questão do que está circundada aí de software livre, toda essa linha aí, todos eles têm normalmente o download livre. Somente o software do tipo fechado que você tem que comprar diretamente do canal daquele desenvolvedor, ou até mesmo, muitas vezes ele é fechado, a empresa fez e é proprietário somente daquela empresa, não é nem aberto para outros rumos. A gente vê muita empresa que contrata desenvolvedores para construir os seus próprios softwares e esse software fica somente dentro daquela empresa. Software proprietário versus software comercial. Então, o software livre está sendo utilizado para fins comerciais, ele pode ser considerado um software comercial, embora seja um software livre. Então, o software comercial é diferente de software proprietário. Alguns exemplos de softwares do tipo proprietário, a gente tem aqui software de grandes empresas como o da Microsoft, o próprio Windows, o Office, o banco de dados Oracle, eles são todos proprietários. Que para que você utilize, a gente, apesar de muitas pessoas utilizarem a versão do Windows e tal, mas não é pago. A pessoa usa ele craqueado, utiliza ali aquela versão trial que sempre vai atualizando porque ele está no modo shareware, mas ele não se pode utilizar isso. Você está indo contra os direitos autorais. Pode existir até um processo em cima disso, nesse caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a utilização desse tipo de software. Turminha, chegou aquela hora da gente ver as nossas questões. A gente vê as questões de concurso, então é hora de praticar. É hora de a gente fazer a nossa prática. Trouxe aqui para vocês questões, sempre trago para vocês questões de concurso, busco questões mais apuradas para que vocês percam o medo, aqui no nosso dia a dia, durante a nossa vida profissional, que vocês percam o medo dessas questões. A gente quando fala de concurso, a gente quando fala, vai ter um concurso, vai ter um seletivo, é nível superior, é um técnico, precisa ter isso, aquilo, a gente fica com muito medo das questões. Gente, não tenha medo dessas questões. Eu trago justamente, não pense que eu estou procurando só as questões mais fáceis para trazer para vocês, de jeito nenhum. Eu pego questões sobre o tema falado do dia. Então eu trago para você essas questões para que vocês percam esse medo. Tudo, lembre-se do seguinte, vai responder questões, está em concurso, está em uma prova, a principal dificuldade ao responder qualquer questão é a leitura. Se você consegue ler o texto e entender, saiba que você já está com pelo menos metade do caminho já da resposta ali encaminhada. Você tem que entender sobre o que é aquilo, você tem que entender o jargão, você tem que entender o que está sendo dito ali. Se você entende, se você tem uma boa leitura, o português, você consegue entender isso, pode ter certeza que a questão não vai ser tão difícil. Você tem um conhecimento, ganhou o conhecimento fazendo um curso, estudando aqui com a gente, pode ter certeza que quando chegar na hora de ler essas questões, basta você entender o português, você entender a questão, aí você consegue responder. Bora lá para nossas questões aqui de hoje. Primeira questão, a gente vê ali assistente administrativo, 2014. A gente vê que ele é um nível técnico para assistente administrativo. O que ela pede? Softwares, assim como outras obras de esforço intelectual, como músicas e livros, são protegidos por direitos autorais, também conhecidos como copyright. Para copiar e instalar um software em um computador, uma pessoa física ou uma empresa precisa seguir o que consta na licença daquele software. O software que pode ser obtido gratuitamente na internet e instalado em qualquer PC sem infração de direitos autorais é... Vocês perceberam o seguinte, gente? Quem quiser já está sabendo aí a questão, já pode ir marcando aí, já pode ir mandando a resposta. Tá? A letrinha tal.
Mas aqui quero que vocês percebam o seguinte, é um texto gigantesco que é para deixar você com preguiça de ler. Você olha assim, não aguento mais isso. Ele está falando tanta coisa ali, você deixa de escutar. Quando, na verdade, só o que ele quer saber está aqui no finalzinho. Ó. Software que pode ser obtido gratuitamente na internet é instalado em qualquer PC sem infração dos direitos autorais. Ele quer saber um tipo de software que é visto como software livre aí, que está nesse meio aí. É só isso que ele quer saber. Só isso. E aí, nessa daí que a gente se confunde. Bora ver aqui desses vários programas. Será que a gente reconhece? Ah, pessoal, porque eu não conheço muito sobre os programas, eu não conheço muito por nome. E aí pode ser aí a sua falha nesse ponto, bem aí. Mas vamos ver aqui cada um deles. Olha aí, já tem a galerinha esperantina, já tá dando seu tiro ali. E foi um tiro certeiro, certeiro. Vamos ver se o resto da galera aí consegue também já dizer alguma coisa. Ó, Jacobina também, já... É isso aí, galerinha. Tem que ser desse jeito. Windows 7. A pergunta é, tenho que pagar para usar o Windows 7? Tem. E caro. Word 2013. Tem que pagar? Tem. Se você quiser, você pode comprar até ele na caixinha, CDzinho e tudo mais. O Word e o Excel 2013 faz parte do pacote Office. Tem que ser pago? Tem que ser pago. O Windows XP, antigo, hein? Das antigas. Mas ele era de graça? Nunca. Ah, mas eu usei de graça. Não, você usou errado. Você usou craqueado, baixou naquele site meio do perigo, né? Amigão, mas estava errado. O jeito certo era pagar, comprar a licença. Então, desses itens aí, Ubuntu Linux 12.04. Ele já está na versão, se eu não me engano, está na versão 20 agora, gente. Já está na versão 20. Então, esse aqui também é antigo. Não é à toa que é 2014. Ó. Tá vendo que a banca é antiga. É uma questão antiga. Mas basta saber o seguinte, gente. É Linux. O nomezinho é Linux. É Linux. Então, gente, é gratuito. É só lembrar disso. Se falou que é Linux, é de graça. Só vai encontrar, só tem uma versão baseada em Linux. Vamos guardar isso aí que pode cair num concursão para vocês. Só tem uma versão de Linux que ela é feita baseada em Linux, baseada nos moldes de Linux, que ela é fechada, que ela é paga, porque na verdade ela nem é baseada na Linux, ela é baseada no Unix. É o Red Hat. Vou colocar o nomezinho aqui para vocês lembrar, ó. Red Hat. Chapéu vermelho. Ele é um software, ele é um sistema operacional para segurança que ele é fechado. Você não consegue nem no site deles e baixar uma versão, gente, pra vocês terem uma ideia. Porque ele é pago. Então, baseado no Linux. É o único que segue esse caminho. Único que segue esses moldes aí. Ele é até uma controvérsia se o Linux ele é todo gratuito, se a regra é para usar o Linux tem que ser gratuito, para usar o código do Linux tem que ser gratuito. Por que o Red Hat é pago? É uma das regras aí, digamos assim, uma das controvérsias que existe no mundo da informática. Mas se tiver no nomezinho ali Red Hat, ele é pago, tá, gente? Apesar de ser do mundo da Unix, no mundo Linux. Outra questão aqui pra gente, essa daqui, escrivão de Polícia Civil. Olha aí, quem quiser ser escrivão da Polícia Civil. Ali uma provinha de 2010, lá em São Paulo. Memória interposta entre RAM e microprocessador, ou já incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência entre a RAM e o processador. Essa descrição define qual memória. Essa daqui não precisava nem da aula de hoje, né, gente? Lá na nossa aula de processadores a gente já tinha tido esse conhecimento aqui. Basta você entender direitinho o que ele está falando aí, ó. Memória interposta entre a RAM e o processador. Qual é a memória que fica entre a memória RAM e o processador, gente? Ó, já, o pessoal de Jacobina aí, esses aí estão afiados. Estão afiados. Isso aí, próximo concurso, pode mandar ver. Sair um concurso para a Prefeitura de Jacobina, o pessoal vai atirar, tenho certeza. Bora ver aqui se essa galerinha que tá dizendo aí, tá mostrando as respostas, se eles estão corretos. Então é a memória que está entre o processador e a memória RAM. Não tem nem muito o que dizer, gente. Memória ROM, o que é a memória ROM? Eu disse que é aquela memória que ela não apaga. Aquela memória que eu poderia definir como a memória da BIOS. Não é essa, gente. Memória virtual. Professor, você nem chegou a falar de memória virtual.
Memória virtual ela é um aumento, um uso de parte do nosso HD, do nosso disco rígido, para fingir que essa parte do disco rígido é a memória RAM. A gente utiliza isso algumas vezes até mesmo em celular. Vou aumentar a quantidade da memória RAM do meu celular utilizando a memória virtual. Aí eu uso um cartão de memória como memória virtual. Isso aqui a gente vai falar mais adiante, viu, gente? Não se preocupa não, a gente vai puxar isso aí. Eu estou preparando uma dica de ouro só sobre memória virtual para vocês. Se preocupem não. E aí vem a memória cache. Em cheio. Memória cache, gente. A memória cache é justamente aquela memória que fica ali coladinha ao nosso processador. Ela que faz essa junção, ela que aumenta essa taxa de transferência. Perfeição, ela é justamente para isso. Ela está entre esses dois mundos. Memória principal, a gente sabe que é a memória RAM. Então não é, já sabemos que está lá no início falando que fica entre a memória RAM e o processador, não seria ela. E a secundária, muito menos, que é o nosso disco rígido, nosso HD, que também não tem nada a ver com isso. Bora mais uma. Agora, técnico em radiografia, lá em Belém do Pará. Sobre licenças de uso de software, assinale a alternativa que apresenta a situação em que o titular dos direitos autorais renuncia plenamente a esses direitos, colocando a obra em circulação sem custo e sem limites para reprodução. Qual seria aqui, gente? A pessoa tem o software, criei meu software, mas eu disse, não quero ganhar dinheiro com isso não, eu vou deixar liberado aí para a galerinha usar. Meu software foi criado aí, pode usar, pessoal, pode usar. Então, ele coloca a obra em circulação sem custos e sem limites de reprodução. Qual seria? Eu quero colocar um item aí que ficou escondidinho. Cuidado que é a casca de banana para escorregar. Por quê? Porque lá ele está dizendo isso, que essa pessoa, que é o titular dos direitos autorais, o dono, o desenvolvedor, ele criou isso e aí ele desistiu. Não, vou colocar para todo mundo utilizar. Mas em momento algum está dizendo que ele vai deixar o código livre. Ele deixou o software para o pessoal usar, mas ele não deixou livre, tá? Isso poderia ser uma casca de banana bem aí, mas nem precisou, porque não tem em nenhum dos itens aí algo parecido, não tem nada de software livre ali embaixo. Então eu tenho o shareware, sabemos que não é isso, ele não colocou nenhuma restrição ali, como foi dito. Chargeware, nunca nem ouvi falar, a gente falou sobre esse tal de Chargeware, gente? Nunca, nem existe. Demo, a demo não foi falada, mas ela é um tipo de software que ela só é um pedaço. Como, por exemplo, eu vou lançar um joguinho lá para o pessoal ir testar, ver o meu joguinho se é bom. E o meu jogo, ele é um jogo que tem 10 fases. Eu deixo aberto só a primeira fase. Você vai lá, você pode jogar, mas só é a primeira fase. Vocês já devem ter experimentado jogos desse tipo, até no celular. Baixou, só tinha a primeira fase, era só para experimentar. Quer passar para a próxima fase? Vai ter que pagar agora, vai ter que liberar um dinheirinho aí. Esse tipo aí é a versão demo. Freeware, perfeita é essa daí, a gente falou, que é justamente eu estou desistindo dos meus direitos autorais. Qualquer uma pessoa pode usar o meu programa, mas eu não liberei o código, tá? Pode usar o programa. E hardware, pelo amor de Deus, se até esse momento a gente não souber o que é hardware. Mais uma questão. A questão aqui agora é para analista em tecnologia da informação e comunicação. Meu Deus, cara. Ele trouxe para mim uma de analista, é nível superior. O cara precisa ter ali pelo menos 4 anos de curso superior. O cara tem que estar formado em sistemas da informação. Ele tem que estar formado ali na computação. Eu não vou conseguir responder essa. Será? Bora ver aqui. Assinale a alternativa que melhor representa a seguinte definição. Caracteriza-se por ser um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação, ou seja, está gratuito e já tem limitação. Geralmente possuem funcionalidades limitadas e ou tempo de uso gratuito de software limitado, após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa.
Ou seja, é que nem quando vocês baixam o Photoshop e diz só funciona durante 7 dias. Ou poder continuar utilizando o programa. Esse software está protegido pelos direitos autorais, ou seja, o código dele está fechado e você não vai conseguir quebrar isso. Se conseguir, é ilegal. Esse tipo de distribuição tem um objetivo comum, divulgar o software. Assim, o usuário pode testá-lo antes da aquisição. E aí, gente, qual é esse tipo de software que você pode utilizar? Ele está meio ali, tipo, baixei o Photoshop. E esse Photoshop não vem com todos os filtros, eu consigo fazer uma coisa e outra, não é 100%, e ele só vai funcionar durante 7 dias, durante 30 dias. É como o antivírus, você baixou o antivírus, baixei o Kaspersky, ele está funcionando 100% aqui na minha máquina, ele quando vem está lá, está rodando, está maravilha, mas depois de 30 dias ele diz, agora não funciona mais, agora ou você passa para uma versão free, ou você paga aí, solta um din-din aí para a gente continuar trabalhando junto. Qual seria o tipo, gente? Ó, vou começar aqui, do começo aqui a gente já meio que encontra a resposta. Então vamos lá de baixo para cima. Trial. Poderia ser trial? Para início de conversa, trial não é considerado nem mesmo como uma categoria, mas vamos considerar que fosse uma categoria. O trial seria algo próximo ao demo, a versão demo. A versão demo, normalmente, ela vem toda aberta. Olha só o que ele diz aqui. Porém, com algum tipo de limitação. Ele já limitou. Que nem eu falei do joguinho. O joguinho vem só com a primeira fase. Limitou. Que nem eu falei do Photoshop, que vem sem certos filtros. Ele não vem inteiro. Limitou. Então, é diferente essa limitação aí. É diferente, tá? Do que uma versão demo. Do que uma outra versão. No caso aqui, o freeware. Freeware a gente sabe que é livre para qualquer um utilizar. Eu estou dizendo que eu vou cobrar ali no final. Então tá fora também. Software livre, de jeito nenhum. Ele falou em pagar, não deixa de ser livre. E aí o shareware, ele é justamente esse tipo de software que ele tá ali, tá livre, tá? Você pode utilizar. Ele tem as suas limitações, mas dá para utilizar. Tipo, eu baixei ali CorelDRAW. CorelDRAW ele tem a sua versão shareware. Baixei o CorelDRAW, tá lá, estou utilizando o CorelDRAW, mas aí quando eu vou fazer uma edição num certo programa, uma certa edição numa planta, ele diz, não é possível, só com a versão inteira. Mas eu ainda estou na versão, ainda estou nos 7 dias de prazo que você me deu. Não, mas isso aí eu não faço. Então ele fecha certas coisas. Por exemplo, o antivírus, ele entraria em qual categoria? Se eu for olhar para o Kaspersky, ele não é uma demo, ele é um shareware. Por quê? Ele funciona? Ele funciona. Perfeitão? Funciona. Pega os vírus durante o mês que ele me dá ali para avaliação? Pega tudo. Mas, se você tentar utilizar algo como uma VPN, ele não deixa. Por quê? Porque VPN só se você soltar um din-din agora e assinar. Só se a gente pagar. Não quero. Ele tem o guardador de senhas. Aquele guardador, o seu cofre de senhas, para você guardar todas as senhas do banco, sua senha de site, sua senha de e-mail. Ele guarda tudo ali. Posso usar isso? Não. Por quê? Ele só deixa usar se você soltar o din-din, se você comprar ali a licença dele. Então, ele é do tipo shareware. Bora para mais uma. Bora respondendo aí, galerinha. Vamos respondendo. Isso daqui, não fiquem com medo não, porque oficial da promotoria, Deus me livre, gente, oficial da promotoria deve ser difícil demais. Bora ver se essa questão é tão difícil assim. Vocês vão ver que não é nada disso. É vocês que não estão ainda se desafiando. A memória RAM é um dos componentes básicos em todo computador. Perfeito. A função da memória RAM em um computador olha, ele só quer saber isso. A gente falou de memória RAM, ele só quer saber para que serve a memória RAM. O que é essa tal dessa memória RAM? Eu vou lendo uma a uma. Quem quiser aí, se Jacobina ainda tiver aí, vai lá, manda aí. Bora ver aqui, gente. Letra A. Armazenar os dados de forma permanente. Peraí, permanente, memória RAM não é permanente, gente. Já começou errado aqui, ó. Mesmo após o desligamento do computador. Deus me livre, essa memória aí não é RAM, não. Nunca foi. Isso daí pode ser o nosso pendrive. Aí sim, essa é a memória permanente.
a não volátil. Letra B, ser utilizada como reserva para o disco rígido, quando o espaço no disco estiver escasso. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é nada disso. O disco rígido, o programa está instalado. A memória RAM é onde o programa está sendo executado. Então, não tem nada a ver de memória reserva. Letra C, armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. Perfeito. Dados relevantes quer dizer que o sistema operacional está sendo executado aonde? Onde é que ele está aberto? Na memória RAM. Então é perfeito. Memória RAM, gente. Certinho aí. Quem marcou aí? Letrinha C. Memória RAM. É perfeito isso daí. E a última aí, que deve estar errada, é claro, aumentar a memória cache do processador. Jamais tem nada a ver isso. Memória cache a gente sabe que é justamente esse intermédio entre o processador e a memória RAM. Ele é esse meio caminho. E aí ele não tem nada a ver a memória RAM aumentar ali a memória cache. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bora para mais uma questão. Essa daqui um pouquinho maior. Essas questões, quando a gente chega numa prova, é essas aqui que chega os olhos lacrimejam, a gente fica com preguiça de ler. Porque é muito texto, gente. Não, peraí. O Rildo está fazendo essa pergunta aí, colocou essa questão aqui, faltando os últimos minutinhos de aula, ele colocou isso aí. Eu não vou nem perder meu tempo lendo. É desse jeito aí que a gente perde a questão e chuta. Mas vamos ver se a gente precisava chutar. Essa daqui, ela é uma prova de 2017 para técnico de laboratório. Gente, técnico de laboratório da área de informática é justamente quando vocês terminarem esse curso aqui, é essa vaga que vocês vão fazer. Quando vocês verem aí um edital de concurso, prefeitura, escola, que tem lá técnico de laboratório, é para vocês. É para vocês se transformarem ali em servidores. É para vocês terem ali uma graninha garantida, o seu salário mensal, gente. É uma vaga muito boa. Ah, mas é para minha área? É para a sua área. É para esse curso? É para esse curso. Será que a prova está difícil? Bora ver essa questão? Vamos lá. Em relação às licenças de software, avalie se são verdadeiras ou falsas. Nosso V e o F, as afirmativas a seguir. Então, ele vai dar 3 afirmativas e depois ele pede qual foi a ordem aí de verdadeiras e falsas em cada uma delas. Quem já souber aí, pode mandar ver. Quem estiver lendo na frente, pode mandar ler. Mas eu vou em cada uma delas e a gente vai definindo se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: os programas do tipo freeware não exigem pagamento de licenças e não são protegidos por direitos autorais. Gente, ela começou tão bem, ela disse, os programas do tipo freeware não exigem pagamento de licença. Ele é freeware, realmente, ele não exige pagamento algum. Corretíssimo. Mas aí vem na segunda parte dela. Não são protegidos por direitos autorais. Nada disso. Os direitos, o dono do programa, o desenvolvedor, ele criou aquele projeto, tanto que ele não deixou o seu código aberto. Ele só fez o programa, fez o algoritmo, fez o software e deixou liberado para a turma, deixou liberado na internet. Está aí, quem quiser utilizar meu software, está aí. Mas ele é meu como desenvolvedor. O direito de produção é meu. Tanto que quem lança um programa como software livre e de repente ele decide, não, peraí, o pessoal gostou desse software? Gostou. Pois a partir de agora eu vou começar a cobrar por ele. Ele pode fazer isso? Pode. Um software que é visto como software do tipo freeware, ele pode ser transformado depois em um software pago, diferente de outros softwares que começam como livres, porque o código dele ficou todo aberto. Então, certos programas que começam livres, eles podem com o tempo se transformarem em programas pagos. E aí é o caso aqui dessa questão, ele diz, e não são protegidos por direitos autorais. Tem os direitos autorais protegidos, sim. Então, esta primeira aí, a gente vê, vou colocar aqui um Fzinho, falsa. O segundo, a segunda afirmação aí, os programas do tipo shareware são gratuitos e geralmente disponibilizados por tempo limitado ou com funcionalidades limitadas. E aí, gente? Ele está dizendo a verdade? Bora ver. Shareware não é aquele programa que
Você pode baixar, você pode utilizar, mas saiba que poderá aparecer uma tarja na frente dos seus vídeos, poderá... é uma conversão de áudio. Só aceita até 3 minutos. Então ele vai ter ali as suas limitações, porque ele quer que você compre a versão completa. Mas, quando você estiver utilizando esse shareware, ele é gratuito? É gratuito, dentro daquelas permissões que ele está deixando para mim. E ele é disponibilizado por um certo tempo? Sim, ele me deu tipo 1 mês, 3 meses, 7 dias para usar. Tempo limitado. E tem ou funcionalidades, eu posso dizer até que ele tem as funcionalidades limitadas? Pode, ele diminuiu as funcionalidades. Então, neste caso aí, verdadeiro. E o último ali, a gente já está com o caminho, né, gente? A gente já sabe qual é a questão, a gente já sabe até qual é a resposta. Mas vamos ver essa última. O software livre permite fazer distribuições e cópias para instalação em outras máquinas, podendo ser exigido o pagamento. Opa, não era livre, Rildo, mas ele exige o pagamento devido ao serviço de distribuição, caso o distribuidor exija. Então, sim, gente, eu posso, pelo serviço, efetuar uma cobrança? Pode. Então quer dizer assim, que você pode abrir uma empresa falando assim, aqui é a empresa do Rio, a gente faz instalação de sistemas operacionais Linux na sua casa, na sua empresa, fazemos a instalação completa de sistemas operacionais Linux. Ligue para nós, aí a gente cobra aí o tanto. Aí eu posso cobrar por isso? Vou estar cobrando pelo meu tempo. Saí da minha casa, fui até a tua empresa, fiz a instalação nos computadores daquele sistema operacional, te entreguei desse jeito e não vou cobrar meu tempo? Estou cobrando meu tempo. Mas do sistema operacional, não cobrei nem um centavo. Foi de graça, viu, gente? Eu levei de graça o sistema operacional, instalei lá na tua empresa, tudo de graça, tá? Ali a instalação foi de graça. Mas o serviço de eu ter saído de casa, de eu ter ficado ali gastando meu tempo, é que está havendo a cobrança. Então você pode sim, gente, cobrar por serviço. Professor, você está falando só do Linux. Eu posso utilizar outros programas desse jeito? Você pode ir lá no site de domínio público, o site do software livre, e buscar ali vários outros softwares, software de biblioteca, software para empresa, software para financiamentos, tudo que é tipo de software que está lá como gratuito, e você pode oferecer o serviço. Eu faço instalação desse software na sua empresa, na sua casa. Basta me chamar, eu cobro pelo meu serviço de deslocação, o deslocamento, para me chegar até aí e fazer a instalação. Agora, o software, não cobrei nem um centavo. Agradeço quem criou, mas eu não fui lá, não cobrei nem um centavo pelo software. Tá? São coisas diferentes. Vamos para essa última questão, gente. Nossa última questão de hoje. Essa daqui é para médico do trabalho. Referente à memória RAM, analise as afirmativas a seguir e assinale as que são tecnicamente verdadeiras. Então a gente vai procurar aqui de novo quem é verdadeiro e quem é falso. Tá? A gente vai procurar aqui verdadeiro e falso. Então a gente vai procurar assinar as que são verdadeiras. A gente está procurando só aquela que está falando a verdade. Então eu vou marcar aqui só as que estão falando a verdade. Vamos lá. Memória RAM é um tipo de memória volátil, ou seja, ela se apaga quando eu desligo o meu computador, utilizada na leitura e gravação. Correto, gente? Corretíssimo, Rildo. Já marquei essa. Quem não tiver a 1 aí tá fora. RAM significa que é uma memória de acesso aleatório. Foi uma das coisas que eu falei hoje para vocês, não foi, gente? Eu falei de jeito assim. Lembra o que significa RAM? Memória, acesso aleatório. Estão vendo? A memória de acesso aleatório. Isso aí, ó. Então é justo aí o aleatório que é o random em inglês. Então, Memory Access Random. Memória de acesso aleatório. Perfeita. Então, quem não tem a 1 e a 2 aí já está fora. Já dá para descobrir? Ainda não. A terceira, a velocidade de funcionamento de uma memória é medida em bytes. Não, gente, não é em bytes. Bytes é a primeira, não é medida em bytes, não. Memória de funcionamento de uma memória é medida em hertz. Não é o clock, é em hertz. Então não tem nada a ver aqui. Essa daqui, ó, tá fora.
Aí a gente já sabe aqui qual que é a que tem que marcar, né, gente? Agora não precisava nem olhar a última, mas vamos olhar, já que está dizendo que ela está certa. O primeiro tipo de memória RAM foi a de núcleo magnético. Nossa, olha só, eu falei isso hoje, não foi, gente? Eu falei sobre a história da memória RAM, eu disse que a primeira memória RAM ela veio justamente do tipo magnético. Então foi a primeira memória verdadeira aí também. Tem um Vzinho aí com jeito de U. Letra D, 1, 2 e 4. Então é só, gente, ó, vocês entenderem o seguinte. Partiu para a questão, você vai responder questão, não tenha medo de questão de concurso, não. Isso é besteira. Questão é questão e pronto. Se você tem o conhecimento, você basta se desafiar e você consegue sim resolver. Vou deixar para vocês aqui uma dica de cinema ou dica de documentário. Estou trazendo esses últimos tempos muitos documentários aqui para vocês. Espero que vocês tenham assistido um e outro. Esse aqui é bem interessante, gente. Ele é bem pequenininho, tá? É pequenininho, não é muito grande. Eu acho que ele chega no máximo 40 minutos. Ele é bem pequenininho, é rapidinho e é bem divertido até de passar o tempo. Documentário RIP, a Remix Manifesto. Esse documentário que foi dirigido por o cyberativista Brad Gaylor, tem foco principal dos direitos autorais, propriedade intelectual, compartilhamento de informação e a cultura do remix nos dias de hoje. Nesse documentário, é interessante que eles falam algo como, por exemplo, o uso de samples de músicas, tipo você pegar um pedacinho da música da Rihanna e utilizar num forró. Pode fazer isso? Ela tem direito autoral de cobrar sobre isso? Tem, gente. Então ele fala muito sobre isso. Que a gente vê isso muito no Brasil. Os forrozeiros aí, o tecnobrega, que pega músicas assim que já estão de grande sucesso, pega pedaço dela e traz para cá. O último caso aí que vocês devem ter visto daquela MC Melody, que pegou a música da Ariana Grande, traduziu, começou a fazer sucesso aí no Brasil, e aí chegou o momento dela ter que começar a fazer o trato aí, pagar os direitos autorais. Então esse documentário é muito interessante quanto a isso, gente. Assistam. Perfeito. Gente, vou agradecendo, turminha, vou agradecendo por vocês terem passado esse tempo comigo aqui, falando desse assunto tão diversificado. E aí, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.